Diante dos efeitos da crise do desemprego que assustou o país nos últimos anos, uma boa notícia foi divulgada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá, que realizou um levantamento em relação à taxa de desemprego tanto no país quanto no estado e na capital mato-grossense. De acordo com a superintendência da CDL, os dados analisados são do IBGE e PNAD, que mostraram queda de desemprego no segundo trimestre de 2019, quando comparado com o primeiro. Quando a gente fala taxa de desemprego, o termo ideal são taxa de desocupações ou taxa de desocupação, onde durante a semana da pesquisa, se alguma pessoa que foi entrevistada tenha tido algum tipo de remuneração, seja no serviço de jardinagem, seja lavando um determinado veículo, mas tenha tido uma remuneração, ele já não se enquadra dentro da taxa de desemprego, ele é considerado como uma pessoa ocupada. A tendência na queda na taxa de desocupação segue sendo a maior expectativa para o comércio com as contratações de final de ano. Nesse ano existe uma tendência de antecipar as contratações já para o mês de setembro. Nós estimamos em torno de 10% das pessoas que são contratadas acabam continuando no trabalho, ou seja, tendo a oportunidade de serem efetivadas em um posto de trabalho. Conforme os dados, em Mato Grosso, a queda foi de 9,1% no primeiro trimestre e 8,3% no segundo trimestre de 2019. Já no país, a queda foi menor durante esse período, que passou de 12,7% para 12%. Já foi positivo esse número, principalmente também nas efetivações. Só no mês de julho tivemos um saldo de 4.000 empregos novos sendo gerados no estado de Mato Grosso, e a expectativa agora para o segundo semestre, principalmente com o comércio contratando, que esse número seja ainda maior e melhor para a nossa economia. Nesta loja, a média de contratação no período foi de aproximadamente 50 funcionários. Entre os contratados, o Kelvin, que por 8 meses viu o orçamento ficar apertado. Eu tinha que largar mão de muitas coisas, principalmente da faculdade, não tinha dinheiro para pagar o custo, né? E falo para você, foi bem difícil. Estamos precisando de pessoas que tenham vontade de trabalhar, tenham determinação, tenham vontade de aprender. Essas pessoas que a gente está procurando. Leide e Emily também enfrentaram o desemprego por meses. Chegaram a buscar oportunidades, até mesmo para as vagas onde não tinham experiência. E muitas das vezes nem eram chamadas para o teste de seleção. Sempre trabalhei numa profissão só, que era como caixa. Às vezes eu ia fazer uma entrevista em outros lugares e não tinha a área específica. Aqui foi após 5 meses que eu fiquei tentando arrumar um serviço. Depois de 2, 3 entrevistas que eu fiz com eles, eles me deram a oportunidade. Procurei vários empregos, aí entreguei vários currículos e não fui chamada para entrevista. E eu consegui aqui por conta de ser indicada, né? Acho que a indicação hoje em dia é um ponto forte de conseguir arrumar um emprego. E a boa notícia com as oportunidades de novas contratações seguem disponíveis na rede. Em meio a crises que a gente vive no país e no estado e na própria cidade, a gente ainda tem algumas vagas, né, para o setor do CD, na parte de carga, descarga, na parte de montagem, a gente ainda está contratando pessoas.